Tem dias que eu chego no limite. Sou tão atacado pelas setas malignas externas e internas e meus pensamentos se avolumam de forma tal que eu chego ao nível da estafa e da exaustão. E se isso acontecer, eu quebro. Mas eu quebro de uma forma que, para restaurar, só muito tempo de consolação, de ânimo, de restauração na minha cabeça. Por isso, ao longo da minha vida, eu aprendi que quando eu estou sentindo que esses pensamentos, essa exaustão, esses inimigos, essas lutas estão chegando nesse nível em que se eu quebrar, a quebradeira vai ser profunda e vai ser de difícil restauração, eu tenho que me distanciar um pouco da luta, buscar meu refúgio em Deus, me recarregar, me restaurar, para poder voltar para a luta mais energizado, mais resiliente, mais forte. Porque se eu deixar quebrar, a quebradeira vai ser tão profunda e tão grande que vai ser muito tempo de restauração. Mas se eu volto antes da ebulição, antes da explosão, eu consigo ficar lutando por muitos anos sem experimentar essa quebra total. Então, isso foi um autoconhecimento. Tem gente que não sabe o seu limite e sempre está ultrapassando e sempre está na vala. Mas quando você vai se autoconhecendo e percebendo a sua vida, quando você vai se aproximando desse limite, você faz o processo de restauração espiritual para que você possa continuar firme e lutando as lutas que Deus te dá. E o que isso tem a ver com a nossa reflexão? Olha, eu construí esse entendimento de hoje, essa mensagem, em cima do Salmo 20, para aquelas pessoas que estão vivendo tempos difíceis, desafiadores, com setas do inimigo sendo lançadas sobre a sua vida, mentiras, invejas, dificuldades, desafios, opressões, coisas gigantes. E você tem que sair lá fora para vencer esse inimigo, para vencer esse desafio, mas as suas forças parece que estão chegando no limite, você está a ponto de desistir. E talvez você pense na sua casa, eu preciso de uma restauração, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma oração, eu preciso de um salmo, eu preciso me conectar com Deus, porque sem Deus eu não vou conseguir vencer todos esses grandes desafios que dão contra a minha vida. Então, é para essas pessoas que eu estou falando hoje. E hoje a gente vai entender essa proclamação, esse poema, essa oração poderosa do Salmo 20. Eu vou fazer ela com certa calma. Eu vou me deter um pouquinho mais de tempo no primeiro verso, no segundo verso, e depois a gente vai engrenando uma segunda e uma terceira marcha, lá para o final, nos últimos versos que são o néctar do Salmo, a gente vai reunir todo esse entendimento e conhecimento. Eu tenho certeza, amigo, eu tenho profunda convicção de que eu vou te ajudar de alguma forma, que eu vou conseguir colocar pelo menos uma sementinha de esperança, de ânimo, de coragem, que vai te ajudar a pelo menos sair lá fora com mais energia para vencer esses grandes inimigos. Eu já decreto aqui de antemão que esses inimigos estão caídos por terra em nome de Jesus. Vamos lá, vamos comigo. Olha, toda vez que a gente estiver nesse salmo dizendo assim, o rei Davi, abençoa o ungido do Senhor, toda vez que você entender esse salmo sendo proclamado para Davi, eu quero, como forma de exercício, que na sua mente você coloque o seu nome, você coloque a sua vida, porque é com você que eu vou estar aplicando, é com você que eu vou estar falando. Combinado? Tranquilo? Vamos comigo? Diz assim os 2 primeiros versos do Salmo. Lembrando que eu vou me deter um pouquinho maior aqui no início, nesses 2 versos. Diz assim, Salmo capítulo 20, no verso 1. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie o auxílio e de Sião te dê o apoio. O que eu sinto logo no começo do Salmo é que de imediato ele já faz várias proclamações em 2 versos. Como se ele não tivesse tempo a perder, como fosse urgente fazer esses pedidos, proclamar essas proteções, esses benefícios, invocar o Deus de Israel sobre a nossa vida. Porque o tempo da angústia já está manifesto entre nós.
Pelo menos é com você que eu estou falando. Você já sente que o tempo de crise se abateu sobre a sua vida e as setas dos inimigos já estão sobre você. Então não há tempo de muito ritual, não há tempo de muita cerimônia, não há tempo de gastar as palavras. É o seguinte, Deus, preciso conversar com você sobre a minha situação. E tem 3 coisas importantes que eu tenho para pedir para você. Vamos começar com essas 3 pontuações. São 3 pontuações importantes que eu acredito que nesse momento da sua vida você precisa. E eu vou aproveitar para usar dessas 3 pontuações, ilustrar com 3 histórias de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vamos fazer esse exercício? Olha, a primeira pontuação que nós vamos marcar diz assim: que o Senhor te responda no dia da angústia, nos dias da crise. É muito comum a gente estar em volta a densas trevas, a gente não saber por onde vai caminhar, para que direção tomar, qual solução seria possível para a minha situação. Eu não consigo olhar assim, ver um palmo na minha frente. Então eu viro para Deus e pergunto: Deus, eu não estou sabendo o que fazer. Deus, os inimigos são tão grandes e já me desgastaram tanto. Eu estou a ponto de desistir e eu não tenho mais tempo para errar nessa vida. Porque tem gente que pode tomar a decisão errada e depois conserta. Tem lastro, tem reserva, tem segurança. Pode fazer o que é errado e depois consertar, mas eu não tenho mais essa opção. O que me restou são poucas coisas, poucos recursos, poucos amigos, poucas opções. Se eu decidir errado agora, se eu tomar decisão ruim, a minha vida quebra, mas quebra de um jeito. Por isso, Deus, eu preciso de visão, eu preciso de sabedoria, eu preciso de informação, eu preciso de um plano, eu preciso de uma estratégia. E o que o Salmo está começando a dizer, que o rei que vai conseguir a vitória, que o homem de Deus que vai nesse mundo lá fora vencer os inimigos, ele é uma pessoa que precisa ser guiado por Deus, ser direcionado por Deus, e por isso ele precisa das informações vindas do céu para resolver e para guiar nas suas questões, nas suas dúvidas, nos seus anseios, nas suas complicações. Tem uma maneira da gente entender isso. Em vez de só pensar que ele está respondendo uma pergunta específica, não. Deus está guiando esse rei rumo à vitória. Deus está guiando esse rei rumo às fontes das águas. Deus é aquele que dá a resposta certa no momento certo, e por termos a resposta certa, vamos conseguir a nossa vitória. Veja, quando nós estamos no período de recarregar nossas forças, também é um período de aprender de Deus, de receber uma nova visão, uma nova sabedoria, uma nova estratégia, porque fazer as coisas como a gente sempre fez vai gerar os resultados que a gente sempre teve. E se eu estou a ponto de ebulição, a ponto de explodir, eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida, eu tenho que mudar alguma direção, eu tenho que mudar alguma estratégia. Por isso que de Deus, no tempo da angústia, deve vir a direção. Eu quero usar com você agora uma ilustração do nosso amigo Isaac, filho de Abraão. Eu vou ler esse texto bíblico para poder conversar com você sobre esse direcionamento de Deus. Diz assim, Gênesis capítulo 26, no verso 1. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Aqui nós vemos um tempo de angústia, um tempo de fome, de escassez, de crise financeira. Nós vemos que Isaac está tentando enfrentar essa crise fazendo peregrinações. Ele chega numa terra, da terra que é um dos grandes inimigos do povo de Deus no Antigo Testamento, os filisteus. Talvez nessa época ainda não fosse um povo tão de grande inimizade, mas ele vai perceber que há perigos nesse local, há disputa e há desavenças, e há pessoas querendo até roubar a sua esposa e aquelas complicações que a gente vê em Gênesis. Mas ele poderia ir em direção ao Egito. O Egito sempre foi conhecido como um local de fartura, de prosperidade, de plantação do rio Nilo, né? Mas ao mesmo tempo Deus disse assim para ele. Deus trouxe a direção, Deus apareceu para dar a resposta certa e disse, olha, não vão para o Egito não. Essa terra está difícil, essa terra
está com falta da água também, está vivendo a fome, tem inimigos, tem filisteus, tem complicações, mas eu vejo uma oportunidade. Eu quero que você fique aqui, não porque essa terra tem tudo de bom, não porque essa terra é maravilhosa, não porque aqui só tem abundância e prosperidade, não. Porque eu vou, dentro dessa terra, mostrar para você como é que você vai alcançar a sua abundância. Assim como eu fui com Abraão, eu vou ser com você. A promessa está na sua vida. Vamos fazer o seguinte, eu vou lhe direcionar, eu vou lhe abençoar e vou dizer para onde você deve ficar. Tá certo? Combinado? Aí você vai plantar, você vai fazer sua lavoura, você vai fazer o seu momento aí especial e você vai ver a abundância de Deus sobre a sua vida. Eu vejo muito isso aqui, muito parecido com aquela experiência do apóstolo Paulo em Atos, onde ele estava pregando o evangelho, levando o evangelho até os gentios, e na segunda viagem missionária ele estava assim querendo ir para Bitínia, querendo ir pela Galácia, e o Espírito Santo estava constrangendo ele, dizendo, não, Paulo, não vamos para esse lugar não. Aí ele tentava ir para outro lugar e o Espírito Santo conversava com Paulo e dizia, para esse lugar também não, Paulo. Aí ele teve um sonho durante a noite, né, de um macedônio dizendo, vem para nossa região, vem que a gente está precisando, vem aqui que o evangelho vai ser bom. E ele foi até lá, a região dos filipenses, e começou a fazer um trabalho maravilhoso na Macedônia, também dos coríntios, né? Lembra que quando Paulo chegou em Coríntios, ele ficou ali na disputa, nas conversas, pensou até em ir embora, mas aí Deus chegou para Paulo e falou, olha Paulo, fica nessa cidade, essa cidade é difícil, é complicada, tem disputas grandes, é um povo meio distorcido, mas tem muito povo meu aqui, a gente vai fazer uma obra grande, fica aqui, a gente vai converter os corações, eu já sei que tem muita gente nessa cidade, de maneira, amigo, que Deus não nos tira da crise. Deus não nos leva para tempos assim que não há nada de ruim acontecendo, né? Que é só bênção, é só prosperidade, é só felicidade. A fome nos abate como abateu na época de Abraão, como abateu na época de Isaac, como vai abater na época de Jacó. A fome volta, a fome é a crise, o tempo da angústia volta. Então, amigo, você vai viver dias difíceis e Deus não vai te livrar desses dias difíceis. Mas nessa hora você vai pedir a resposta de Deus, a direção de Deus. E Deus vai olhar para você e vai dizer, olha, eu sei que você quer fugir para o Egito, eu sei que você quer ir para alguns locais que você acha que lá não tem problema nenhum, mas crise é oportunidade. Crise é um local especial que a gente pode manifestar o poder de Deus, o testemunho de Deus para todos esses povos ao redor. E é aqui que eu vou te abençoar, nesse lugar. Amigo, vai recebendo, vai se recarregando. Recebe mais aí a partir do verso 6. Veja o que vai acontecer no verso 6, 12 e 13. É para você pegar para você agora e botar no coração. Diz assim, assim Isaac obedeceu, ficou em Gerar. Disse, eu vou topar esse projeto de Deus, eu estou recebendo a direção de Deus e eu vou ficar no local que Deus disse para mim estar, porque eu estou sendo guiado pela essa sabedoria, por esse discernimento. No verso 12 diz assim, Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Receba aí, amigo. Estou liberando a palavra para você. Não é para a gente se recarregar, não é para a gente ficar forte, não é para a gente usar o salmo assim para, sabe, se preencher do ânimo, da motivação, da unção de ousadia. Então eu preciso proclamar coisas grandes para você. Quem sabe o que está esperando para você diante desse tempo da angústia, desse tempo de crise, dessa dificuldade, não é Deus fazer uma plantação e uma lavoura na sua vida que você comece a ganhar, a ter, a promover e a superar 100 por um. Amigo, receba, a gente precisa de fé, a gente precisa de ânimo, a gente precisa acreditar. Sem acreditar a gente não consegue ir para canto nenhum. Eu quero dizer para você que eu estou com paciência hoje. Eu já preguei sobre o Salmo 20, vou até colocar no primeiro comentário. Pregação mais normalzinha, daquela época, cheio de ilustração, cheio de coisa, cheio de ânimo, Felipe mais jovem. Então, você quer uma pregação mais rápida, uma palavra assim curta, uma coisa de animação, só para ouvir, só para se entreter?
está aqui embaixo no primeiro comentário. Mas se você quiser ficar aqui comigo, a gente vai conversar sobre textos bíblicos, sobre palavras bíblicas. Eu vou ficar mais calmo hoje eu já estou mais longo, hoje eu quero entrar aqui, trazer um néctar para você, tentar mexer com os seus sentimentos, os seus entendimentos. Então eu te convido a ficar comigo. O que a gente já viu? Salmo 20, dá a resposta, olha, o que a gente falou aqui, ó. Que o Senhor te responda. A outra coisa que nós vamos marcar desses versos 1 e 2, que eu tenho para conversar com vocês, diz assim: o nome do Deus de Jacó te proteja. É impressionante perceber que existem pessoas que tinham plena condição de obter uma grande vitória de Deus nas suas vidas, mas elas foram tomadas por um medo, uma fragilidade, uma insegurança tão grande que elas deixaram passar grandes vitórias sem nem ter lutado as lutas que Deus propôs para elas. Elas decidiram se ficar no casulo, se fechar e dizer: isso não é para mim, eu não tenho condição, deixa para outro realize. E por isso vai passando o tempo da sua vida e muitos projetos e muitos chamados não acontecem por causa do medo, da insegurança, da vulnerabilidade. Elas sentem que se elas tentarem se libertar, se elas tentarem vencer, se elas tentarem se impor diante dos seus opressores, ela só vai destruir ainda mais a sua vida, vai perder tudo que ela ainda já conseguiu preservar, que vai ser a sua vida jogada numa vala. Então é melhor aguentar a opressão, é melhor ficar debaixo do chicote, é melhor a panela de cebolas lá do Egito, do que tentar uma libertação e enfrentar um povo gigante numa terra que manda leite e mel e acabar sendo destruído por esses gigantes. Então eu prefiro o chicote do Egito do que uma libertação que tem grandes desafios. Isso é o medo conversando conosco. O medo é um limitador da nossa vida. Quando o Salmo 20 diz que ele invoca a proteção, ele está lutando contra esse medo, contra esse sentimento de insegurança e fragilidade. O medo impede que ele lute. O medo já lhe deixa derrotado antes de lutar a batalha. Mas se ele começa a sentir essa proteção de Deus, ele começa a entender que Deus vai estar com ele nessa batalha e que Deus não vai deixar os seus inimigos invadirem as suas vulnerabilidades. Ele está mais seguro, ele está mais protegido, que Deus é o seu escudo, que Deus é a sua fortaleza, que Deus é o seu refúgio. Então ele diz: sabe, eu acho que eu consigo vencer essa batalha. Eu acho que eu estou com medo, eu estou com insegurança, mas essa opressão está tão grande que eu preciso de uma libertação. Olha, meu desejo de libertação está maior que a minha insegurança, então eu vou dizer: Deus, eu vou enfrentar. Eu sei que vai vir seta do maligno, eu sei que vai vir complicação, eu sei que vem tudo de ruim em cima de mim, mas eu peço que você me proteja. Porque eu sei que tu é o Deus de toda libertação, é o Deus da salvação. Por isso eu vou com fé, Deus me protege. E é muito interessante o salmista ter associado a proteção ao nome do Deus de Jacó, porque existe um episódio muito forte na vida de Jacó sobre a proteção de Deus. Olha, Jacó foi trabalhar para o seu tio Labão, e seu tio Labão tirou o sangue dele, mas a promessa, a bênção que estava sobre Jacó fez a casa de Labão prosperar. Mas prosperava e Labão roubava, prosperava e Labão roubava. Mas toda hora Jacó conseguia ter mais rebanhos, conseguia crescer, conseguia enriquecer, apesar de todo o roubo que estava acontecendo em sua vida. Mas os filhos de Labão começaram a conspirar contra Jacó, e o Labão começou a não ficar tão feliz com Jacó, trocava seu salário, fazia um bocado de coisa. Chegou um momento que Jacó estava a ponto de explodir com tanta opressão em sua vida. Ele pensou: rapaz, eu vou ser mais feliz, eu vou ser mais próspero, eu vou conseguir construir minha família melhor no dia que eu me libertar desse opressor, desse Labão. Deus falou com Jacó: Jacó, está na hora. Eu acho que você já passou 20 anos debaixo dessa dificuldade. Está na hora de eu libertar você. Está na hora de você viver uma experiência transformadora. Sai daí, vai para a tua terra, vai para aquele lugar que a gente conversou, que eu tenho uma grande manifestação para fazer na sua vida. O Jacó, ele tinha duas opções: ficar com medo que o Labão ia perseguir ele, e de fato perseguiu, que o Labão ia tirar tudo dele e ia matar ele. Ele poderia ficar com medo disso e dizer: não tem grandes coisas para mim,
Eu prefiro as panelas de cebola do Egito do que tentar enfrentar esse gigante. Eu vou ficar levando a minha chicotada nas costas e enriquecendo a casa do Labão. Ou eu vou topar essa libertação, vou vencer meu medo e vou contar que no meio do caminho Deus vai me proteger desse inimigo grande. Eu não tenho força para vencer do Labão, dos seus exércitos, dos seus filhos. Se Labão quiser me destruir, ele vai me destruir. Mas eu vou contar com a proteção de Deus. Eu vou fugir, eu vou sair, eu vou me libertar e não tem quem me segure. Mas Deus vai me proteger. Eu quero ler com você 2 versinhos ou 3 versinhos que diz assim, olha, Gênesis capítulo 31, no verso 23. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Veja, Labão foi atrás do Jacó para destruir a sua vida. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Aí Deus falou com Labão: rapaz, tu quer me enfrentar? Fique no seu canto. Aquele ali é protegido meu. Não faça nem ameaça, nem promessa, nem tente convencer ele a voltar, porque ali eu estou libertando esse rapaz. Fique no seu canto. Não se meta comigo não. Aí deu uma cascudo no seu Labão. Quando o Labão chegou na frente do Jacó, aconteceu isso, olha só. Tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada o Deus do pai de vocês me advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. E tudo que nós estamos conversando está dizendo, vai haver fome, mas você pode ser direcionado por Deus mesmo na terra do inimigo. Mas os inimigos vão dar contra você, haverá perseguição, haverá dificuldade. E nesse tempo, saiba que Deus será o teu protetor. Deus vai enviar teus anjos que vão acampar ao seu redor. Há um exército celestial guardando a sua vida. E você precisa saber disso, você precisa se apropriar dessa verdade. Por quê? Porque se você tiver medo, você vai limitar as suas vitórias. Porque se você se esconder, você já tem um sim de Deus liberado para você. Mas se você se esconder, você não alcança esse sim. Você não estica a mão para pegar esse fruto que já está maduro na árvore. Você só vai conseguir fazer isso se você atravessar esse seu medo, essa fragilidade, essa coisa que fica te colocando para baixo, essa opressão maligna. Você pode se libertar da sua opressão. Basta ter coragem, confiar na proteção de Deus. E quando seus inimigos se levantarem, forem atrás de você, forem perseguindo, enfurecidos, Deus vai mandar um sonho, Deus vai mandar um anjo, Deus vai mandar uma aflição, Deus vai perturbar a alma deles. E eles vão dizer, rapaz, eu ia fazer uns mal, mas deixa pra lá, deixa o menino, tá aí, né? Deixa ele, é melhor não mexer com ele não, que... Ali a unção está tão forte, Deus está tão forte na vida daquele rapaz, que eu acho que se eu for contra ele, eu estou indo contra o próprio Deus. Seus inimigos vão dar meia volta e você, meu amigo, vai continuar prosperando, continuando, ganhando a vitória, alcançando o sim de Deus para a sua vida. Hoje eu só estou dando palavra para você vencer, para você se superar. Se o amigo tiver com vontade de sair do vídeo, não tem problema. Tá aí, precisando sair para trabalhar, precisando resolver alguma coisa, resolve, deixa aí o vídeo guardadinho, depois você volta aqui, porque a gente tem muito mais coisa para falar de Deus para você. Esse é um vídeo para você meditar, esse é um vídeo para você recarregar suas forças, é para você sair daquela corrida forte, aquela batalha forte e vir para o seu cantinho, escutar uma palavra de renovação, de restauração, para você voltar para lutar mais. Então, amigo, guarda esse vídeo, guarda no coração, que a gente vai continuar aqui, trabalhando o seu coração, tá certo? A terceira pontuação, veja só, tem só 2 versos do Salmo 20 que a gente leu. Eu estou aqui trabalhando vários conceitos com você. Depois vai ficar mais rápido, mas para que correr se a gente está tendo um momento tão especial? A terceira pontuação do verso do Salmo 20 diz assim, olha só. Do santuário te envie o auxílio e de Sião te dê o apoio. Olha, às vezes somos limitados porque estamos cheios de medo e insegurança.
E não vamos lá conquistar e receber esse sim de Deus. Nos fechamos e por isso que falamos sobre a proteção. No entanto, existe um outro problema. É quando a gente é tão inteligente, mas tão racional, que a gente faz uma conta simples e diz: rapaz, pelo nível de recursos que eu tenho, pelo nível de força que eu possuo, pelas minhas opções, eu não tenho condição nenhuma de ganhar essa batalha que Deus propõe. Logo, eu estou desistindo, Deus, não porque eu sou burro, não porque eu tenho medo, não por nenhuma outra circunstância, senão entender que a realidade, na minha realidade, é impossível fazer isso que você está dizendo. Senhor, eu até gostaria de lutar, eu até gostaria de vencer, mas eu sou inteligente, você me deu a racionalidade. Veja aí, Deus, olha aí, o que eu tenho? Eu não tenho médico, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho dinheiro, eu não tenho poder, eu não tenho fama, influência, eu não tenho capacidade nenhuma de fazer isso, Deus. Dê para outro porque eu não consigo. Eu não tenho capacidade de talentos, eu não tenho talentos, Deus. Eu não tenho virtudes, eu não tenho voz. Não tem o Moisés que dizia que não tinha voz? Então, a sua inteligência, a sua racionalidade está falando uma conta de matemática. Deus, eu não tenho recursos suficientes para vencer essa luta. Mas então, o Salmo diz, existem auxílios que vêm do santuário de Deus, do local onde Deus traz a sua lei, traz o seu conselho, se manifesta. Existem auxílios que vêm do monte Sião, onde Deus fez aquela manifestação grande, veio os 10 mandamentos, veio a presença de Deus. Ou seja, de Deus existem recursos que serão derramados na sua vida quando você fizer essa obra. É verdade que você não tem esses recursos agora, mas de Deus virá os recursos a partir do momento que você fizer a obra de Deus. E aí a gente lembra muito agora do pai, né? O Abraão. O Abraão, Deus deu um desafio para ele impossível. Olha, você vai sacrificar seu filho lá no monte e não vai ter cordeiro, não vai ter nada. Você vai levar para lá e vai sacrificar. E aí é a morte dos seus sonhos, é a morte do projeto de Deus na sua vida, é a morte da grande nação que abençoa todas as famílias da terra. Vai lá, faz o que eu estou te mandando. Aí eu acho interessante que Abraão, eu vou, né? Se eu levar a única promessa que eu tenho, que é o Isaac, para esse sacrifício, e sacrificar o Isaac, acabou tudo, está tudo destruído. Aí ele estava andando com o Isaac, aí o Isaac falou assim, ô Abraão, ô pai, a gente está aqui com a madeira, está indo lá para o monte, está com o machado, vai fazer o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Cordeiro aí, o carneiro, para a gente fazer o sacrifício. Aí o Abraão fala assim, rapaz, Deus proverá. Deus vai dar uma solução para isso, porque meu Deus é o Deus do impossível, é o Deus que resolve as questões, é o Deus, rapaz, Deus vai resolver. Chegou lá na hora, Abraão foi, né, obedecer. Aí o anjo falou, não, agora estou vendo que você acredita em mim mesmo, que você tem um projeto de Deus acima do seu próprio preciosismo com esse menino. E veja, eu vou fazer aqui uma revelação com você que tem a ver com a salvação de todos os seres humanos. Aqui um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que eu vou dar meu filho Jesus para salvar a humanidade. E você vai pegar esse filho, vai imolar e a gente vai trazer a salvação para todos nós. Eu trouxe uma complexidade agora para o texto, que você nem precisa pensar muito disso. Só depois, outro dia a gente conversa. Mas a questão é, às vezes Abraão sai da sua casa sem saber que vai ter o cordeiro lá esperando ele, sem saber que vai ter o carneiro lá para fazer o sacrifício. Ele sai sem ter todos os recursos. E o Isaac vai dizer assim, cadê os recursos, né? Cadê as bênçãos? Cadê? Como é que a gente vai fazer essa obra? Como é que vai se resolver essa questão? E o homem que anda pela fé diz assim, Deus proverá. No dia certo, no momento certo, Deus vai mandar o auxílio. E o que eu quero falar com essa história toda, que eu vou tirar só um detalhezinho para nós,
é que às vezes você vai sair para fazer a obra de Deus sem ter os recursos mesmo. Você fez as contas, você não tinha condição mesmo. Tá certo, a sua conta tá certa. Mas é porque você ainda não está contando com aquilo que Deus vai derramar na sua vida. Só que para você contar com o que Deus vai derramar, você precisa dar um salto de fé. Porque sem a fé você não vai, sem a fé você não faz, sem a fé você não vê o derramar de Deus. Então a gente tem que começar a fazer a batalha de Deus, sair lá fora, sem ter todos os recursos mesmo e confiando que no momento certo, na hora certa, Deus vai agir, Deus vai abrir, Deus vai derramar. E é assim que a maioria dos homens de Deus faz as coisas nessa vida. É saindo, é acreditando e é Deus manifestando. É fazendo e Deus provendo. É fazendo e Deus provendo. É fazendo e Deus provendo. É fazendo e tem uma hora que ele não provê. Aí você vive um pouquinho da aprovação, volta, diz Deus, a resposta. Aí Deus diz, vira à direita. Aí você vira à direita, aí vai fazendo e Deus provendo. Vai fazendo e Deus provendo. Chega uma hora que para. Aí você, peraí, Deus... Aí vira agora à esquerda, é fazendo, e você vai sendo guiado pelo caminho das fontes. Não porque você tem tudo, mas porque Deus vai manifestando a provisão enquanto você está andando. Então a gente viu aqui, olha, a gente viu a resposta, a proteção e a provisão. O salmista não tinha tempo para perder. Em 2 versos ele resolveu a sua vida aí com Deus. Agora, nesses 2 versos a gente está só recebendo de Deus, recebendo resposta, recebendo provisão, recebendo proteção, mas é a nossa parte no processo. E isso que a gente vai começar a ler a partir do verso 3, Salmo capítulo 20, no verso 3. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Esse verso é fortíssimo, porque aqui está sendo feita uma associação entre o comportamento e a vida de santidade do rei com a provisão, a proteção e a resposta que Deus vai dar para esse rei. Veja, os holocaustos, as ofertas têm a ver com a santidade, tem a ver com os perdões de pecados, com a purificação da alma, com a santidade, com a devoção que esse rei tem por Deus. E o salmista está dizendo, olha, de acordo com a sua santidade, de acordo com o seu caminhar, de acordo com a sua fidelidade, que Deus te dê a bênção. Ele está associando então o comportamento com a bênção. Jesus não fazia isso? Não diz, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então Jesus associou um relacionamento vertical, o relacionamento aqui na terra, com um relacionamento espiritual. Então, de maneira semelhante, o salmista está dizendo que Deus te abençoe segundo o seu comportamento social, segundo a sua vida de santidade. Como nós estamos trocando o nome do rei pelo seu nome, então eu te faço a pergunta, a gente pode fazer isso com a sua vida? Será que a gente pode dizer assim, Deus, abençoe o irmão aí do lado, abençoe o irmão que está me assistindo, de acordo com a sua vida de santidade? Assim, o irmão aí que está me ouvindo, ele tem sido fiel, tem sido zeloso, tem perdoado as pessoas à sua volta, tem perdoado a sociedade que é opressora e é maligna, tem perdoado o irmão da igreja, tem sido caridoso, tem, atuado para agir na sua família com pacificação, santificando sua miséria de coração das perversões humanas, tem sido uma pessoa que tem buscado a Deus, tem orado, tem transformado a sua vida. Deus está vendo que homem de Deus, está vendo que mulher de Deus, está vendo uma pessoa fiel, uma pessoa que ama a sua esposa, que ama seus filhos, que faz o bem. Está vendo esse servo? Olha, esse servo, abençoa ele conforme o seu caminhar. Abençoa ele conforme suas atitudes. Dá para ele a provisão, porque ele tem sido muito fiel. Se eu fizesse isso com a tua vida, né? Perdoa esse irmão igual ele tem perdoado os outros. Se eu fizesse essa associação entre a sua história e a proteção, a manifestação de Deus, você estaria bem na fotografia? Você poderia dizer, Deus, me abençoa conforme eu tenho sido com o próximo, me abençoa conforme eu tenho honrado a tua promessa, me abençoa conforme eu tenho sido fiel com as coisas que você colocou na minha mão, porque tenho sido um administrador fiel. É bem verdade que possa ser que haja
a possibilidade de você ter a graça de Deus, né? De você receber pela misericórdia de Deus. Mas isso não traz o ensino que nós precisamos ter agora. Então vamos deixar isso aqui de lado um pouco para outra palavra. Hoje é o tempo de confrontação nesse momento. É o tempo de invocar de você uma contrapartida, uma responsabilidade com essa fé, com esse Deus que você está pedindo. Porque também esse relacionamento é importantíssimo por causa de umas revelações bíblicas que dizem que Deus não vai abençoar um pedido equivocado e um pedido errado. Deus não vai apoiar uma pessoa que está com o coração totalmente distorcido e fazendo coisas que Deus não aprova, ou que Deus não pediu para ser feito, ou que não tem a ver com os projetos e os propósitos de Deus. Então, quanto mais esse indivíduo ele é parecido com o projeto que Deus tem para ele, tanto mais ele vai estar lutando as lutas que Deus deu para ele, vai estar nos projetos que Deus deseja que ele está, e por isso é muito mais apto a receber a provisão e a vitória e o fluxo da vontade de Deus na sua vida, e por isso Deus vai ter prazer em atuar na sua história. E é por isso que você vai ver aqui o verso 4 do Salmo 20, que diz: conceda-te o desejo do seu coração e leve a efeito todos os seus planos. O verso 4 não pode ser desconectado do verso 3. Veja só que promessa, olha, que Deus conceda-te o desejo do seu coração e leve a efeito todos os seus planos. A gente sabe pelo livro de Tiago que as pessoas não estão recebendo de Deus quando pedem oração porque os seus corações estão cheios de cobiça, cheios de inveja, cheios de ira e cheios de guerra. E Deus não vai abençoar um coração totalmente corrompido, até porque você vai achar que o errado é certo. Eu estou aqui fazendo tudo de errado e Deus me abençoando. Então, peraí, Deus está validando os seus pedidos errados, as suas cobiças, as suas angústias? Não, não é assim. A gente precisa primeiro convergir o nosso coração para a vontade de Deus e Deus abençoa segundo a sua vontade. Então você vai perceber por que Deus está pedindo e Deus vai conceder-te o desejo do seu coração. Porque a gente percebeu pelo verso anterior que o coração dele estava cheio de ofertas, cheio de holocausto, cheio de purificação, cheio de santidade diante de Deus. Então, quanto mais santificado, quanto mais próximo daquele projeto que Deus tem para você, tanto mais você vai estar lutando as lutas de Deus. E quando você luta as lutas de Deus, é Deus que luta por você. Por isso que vem os auxílios, vem as proteções, vem a validação de Deus para o seu caminho. Vem o crescimento, vem a prosperidade. Porque você está seguindo a direção de Deus, está sendo esse homem e essa mulher segundo os propósitos de Deus. Se o Salmo fosse somente até esse ponto, tudo que a gente conversou já estava de bom tamanho, não estava não, meu irmão? Mas eu hoje estou quebrando meu propósito de fazer vídeos menores. Hoje eu estou fazendo um vídeo maior e não queria deixar de mostrar o melhor momento do Salmo. A gente ainda não viu tudo e o melhor vinho está para o final. A gente vai agora adentrar nos versos mais preciosos. Por isso eu convido você, se você já foi abençoado até aqui, tanto mais será abençoado nos próximos versos. Diz assim, olha só, Salmo capítulo 20, no verso 5. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora, sei que o Senhor dará vitória a seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde, com o poder salvador da sua mão direita. O começo dessa leitura já está proclamando a vitória, já está proclamando a celebração de alegria. E isso é falar do futuro. E isso é falar já do momento da realização da batalha. É o depois da luta. O que ele está fazendo aqui? Trazendo a esperança para o Salmo. Ou seja, a gente olha para o resultado, a gente olha para o porvir. Fé não é isso? Fé não é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não enxergamos, que não se veem? Então, o que eu vejo ainda é um momento pré-luta, pré-batalha, ou no meio da batalha. É dificuldade, é desafio, é opressão, é poucos recursos. Mas agora eu já estou olhando lá para o final, que é vitória, é celebração e é alegria. E essa esperança da vitória
vai me energizar hoje, vai me trazer o ânimo, vai me trazer a motivação, vai me trazer a força para o hoje. Eu trago do futuro para o agora a minha fé, a minha energia. É na esperança do futuro que eu me alimento para lutar. Não é nas questões atuais. As questões atuais só me deixam desanimado, só me deixam frustrado. Olha a vida do meu filho, que miséria. Olha a vida da minha empresa, que miséria. Olha a minha saúde, meu Deus. Olha a minha igreja, misericórdia. Mas agora, se eu olho para a esperança, se eu olho para o futuro, se eu olho para a ação de Deus, para a obra completa, eu posso, não, mas vamos lutar, vamos restaurar, vamos na frente, vamos embora que vai dar certo. Esperança é isso, é trazer para o agora a manifestação de Deus que vai ser realizada no futuro, é promover essa fé no seu coração. Mas eu quero trazer com vocês uma pontuação do verso 6 que eu achei bem forte, que diz assim: sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. O que eu vejo nesse verso é uma esperança concreta, é uma esperança que sabe, eu sei. Eu não estou esperando assim como se fosse aquela pessoa que dissesse: seria tão bom que Deus fizesse, seria tão bom que Deus realizasse, olha como nossa vida seria melhor se aquilo acontecesse. A esperança bíblica, a esperança do cristão, ela não é, ai, seria legal, não é assim não, é assim, eu sei, eu tenho certeza, eu meio que já vi, já me foi revelado, eu já sei o final da história. E porque eu sei o final da história, eu estou aqui proclamando essa celebração. É porque eu sei o final da história que eu estou com essa esperança. E por quê, né? Por que que essa pessoa tem uma esperança tão concreta, tão firme, tão determinante? Nesse verso inicial, a gente já tem uma certa explicação. Dará vitória ao ungido do Senhor. Porque existe uma unção sobre o rei, sobre você. No Antigo Testamento, a unção vinha sobre a vida de alguém com um propósito específico. Deus ia realizar uma obra na vida desse cidadão e esse cidadão ia abençoar as pessoas, por isso que vinha a presença do Espírito Santo, e ele então recebia um chamado específico. E é para realizar esse chamado específico que ele ia receber o poder de Deus. Então, Davi foi chamado para ser o rei de Israel, um chamado específico. E a unção de Deus foi derramada sobre a vida dele para que ele alcance esse propósito. Então, quando a gente diz ungido do Senhor e a gente pensa na sua vida, o que a gente pode entender que isso possa trazer uma esperança concreta? Significa que você está recebendo o poder de Deus e a manifestação de Deus na sua vida para que você possa cumprir a obra que ele deu na sua mão. De uma forma inversa, a gente analisando essa minha afirmação diz: existe uma obra de Deus na sua vida. E se você for realizar essa obra, você vai estar cumprindo o seu chamado específico. E se você cumprir o seu chamado específico, o projeto e a unção e o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Qual é a unção que Deus te deu? Qual é o chamado que Deus te deu? Qual o propósito que está sobre a sua vida? Qual é a virtude derramada para alcançar esse propósito? Se você entender isso, e se você estiver lutando essa luta, a vitória de Deus já é certa na sua vida. Por isso, o problema seria você lutar as lutas que não são suas. Você assumir as responsabilidades que não estão na sua mão, que não devem vir para a sua mão e que pertencem aos outros e que você não vai aguentar lutá-las porque tem cruz que não lhe pertence e você não aguenta essa cruz, você não tem habilidade, você não tem virtude para vencer essa luta. Aí quando a gente tenta ficar pegando a luta de todo mundo para nós, centralizando tudo, a gente fica sobrecarregado e não consegue dar mais um passo. Deixe os outros carregarem suas próprias cruzes, pegue a sua, negue a sua vida e siga Cristo, que aí você vai ver a realização. Por isso, faça uma breve meditação. Você tem lutado a luta que é sua ou tem lutado a luta dos outros? Você está carregando a carga dos outros ou está carregando a sua carga? Você está no seu propósito ou está no propósito dos outros? Se você estiver no propósito dos outros, não tem vitória para você. A unção que está sobre você tem a ver com as mordomias, as responsabilidades que Deus colocou na sua mão. E é isso que nos garante a vitória. É isso que nos dá a certeza da manifestação de Deus. Agora, quero continuar com você que diz assim também, olha só. Ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus.
ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Por que essa esperança é tão concreta, meu amigo? Porque você não está lutando a sua luta, porque você não está lutando pelos seus desejos, você está lutando pela bandeira de Deus. A sua luta é a luta de Deus e a sua vitória é a vitória de Deus. A sua manifestação da vitória na sociedade será a vitória de Deus na sociedade, e a vitória de Deus trará um reino mais próspero, mais amizade entre as pessoas, mais restauração da obra de Deus, mais manifestação do poder espiritual, mais vida abundante. Amigo, tem algo que você tem que fazer nessa vida. E quando você for fazer nessa vida, você não está fazendo só para os seus próprios desejos e seu próprio ego e realização. Deus tem uma necessidade nessa sociedade que te chamou para resolver. E quando você vencer essa obra, pessoas serão abençoadas. A vitória de um rei é a vitória do seu povo. A vitória de uma pessoa é a vitória de tudo que Deus colocou na sua mão. Existem empregados debaixo de você, existem famílias debaixo de você, existem pessoas que precisam da sua vitória. E quando você vence, Deus abençoa a sua casa, Deus abençoa seus filhos, Deus abençoa a sua família, Deus abençoa seus funcionários, Deus abençoa todos os seus clientes, Deus abençoa a sua igreja, Deus abençoa muitas pessoas por causa de você. É a bandeira de Deus que está vencendo, não é você. Por isso que nós estamos lutando por um projeto de Deus. E mesmo aqueles que já passaram nessa vida, nos entregaram o bastão e nós estamos continuando aqui, lutando pela bandeira de Deus. Um dia a gente vai embora, mas a gente vai entregar o bastão para a próxima geração e a próxima geração vai continuar lutando. Todos nós estamos lutando debaixo dessa bandeira. E quando a gente vence, é Deus que está vencendo. Também tem outro verso que diz assim: que o Senhor atenda todos os seus pedidos, que o Senhor atenda todos os seus pedidos. Eu acho que já falamos sobre isso no começo, não foi não? Se você está fazendo as ofertas, os holocaustos, tendo uma vida de santidade, lutando debaixo da bandeira de Deus, dentro do chamado que Ele tem para você, então seu coração se alinhou com o coração de Deus e os seus pedidos serão os pedidos de Deus, e por isso que Deus vai realizar os pedidos do seu coração. Agora vamos para o próximo verso, que diz assim, olha só: dos seus santos céus lhe responde, com o poder salvador da sua mão direita. Por que essa esperança parece ser tão concreta? Porque ela não é baseada somente em nossa força e nossa vontade de lutar. Há um poder manifesto do céu, a mão direita de Deus, o Jesus Salvador. O poder do Espírito Santo está sobre nossa vida. E naquele dia mais difícil, naquele dia mais complicado, naquele momento onde você não percebe a porta aberta, vem o Senhor, vem a mão de Deus e lhe dá aquela libertação profunda, lhe dá aquela porta aberta, lhe dá aquela vitória e nós glorificamos a Deus. Mas para a gente desenvolver um pouco melhor essa última frase, a gente vai chegar agora no momento mais especial desse salmo, os versos que estão gravados em nossa alma. Eu já fiz uma palavra, tá aí no primeiro comentário, só sobre esses dois versos. Esses versos são assim, para te energizar, para te deixar forte, para te dar aquele ânimo que falta. Vamos lá? Vamos comigo? Diz assim, Salmo capítulo 20, no verso de 7 a 8. Diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Eu vou ler de novo, tá? Porque é tão bonito, foi tão rapidinho, eu acho que precisa internalizar. Diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. A verdade é que nós somos muito pequenos e a nossa força é muito reduzida, muito limitada diante de um mundo inteiro corrupto, caído e opressivo. O que você pode fazer contra toda a cultura, contra todos os filmes malignos que lançam, contra toda a politicagem, contra toda a roubalheira, contra toda a crise, contra toda a fome, contra toda a miséria? Você é só uma pessoa, você é deste tamanhinho, você não pode muitas coisas. E a realidade, ver a vida através da realidade,
é entender, eu sou pequeno. E um ser pequeno, incapaz e limitado, ele só consegue acreditar do tamanho da sua força. E se o tamanho da minha força é nível 1, a minha esperança se torna nível 1. O tamanho da minha esperança é pequena porque eu sou pequeno. O tamanho da minha esperança é frágil porque eu sou frágil. E uma pessoa com uma esperança frágil, no primeiro sinal de rasteira, na primeira seta lançada, no primeiro desafio, ela se quebra toda. Por quê? Porque essa esperança é muito pequena. Porque, de fato, somos pequenos e os desafios são grandiosos. Mas, o que esse texto está dizendo é que não é a quantidade de carros, nem a quantidade de cavaleiros que determina a vitória. Não é o tamanho do desafio, é o tamanho do seu Deus. E quando nós tiramos os olhos da limitação, tiramos os olhos do quão pequeno nós somos, tiramos os olhos de como esse mundo é grande, cheio de poder opressor, e começamos a olhar a Deus, que é maior do que tudo isso, é infinitamente maior do que tudo que podemos pensar e pode fazer muito mais do tudo aquilo que nós podemos pedir. E Ele, que é maior que todos os problemas, que é maior que todas as dificuldades, que é maior que todos os desafios que estamos enfrentando, está dizendo para você confiar nele. Então nós, aqui, que temos uma experiência pequena, porque somos pequenos, vamos retirar os olhos de nossos carros e cavaleiros, vamos retirar os olhos dos inimigos e vamos colocar nossa força nessa fé, nesse Deus poderoso, maior do que tudo. Quando a gente faz isso, a gente começa a reduzir o sofrimento, reduzir o tamanho do mal, reduzir o tamanho da sociedade, reduzir o tamanho do maligno, do mundo caído, das cobiças humanas. E eles vão ficando pequenos diante de Deus. E acreditar nessa esperança que nos faz acreditar numa vitória muito maior do que nós, porque é isso que a esperança bíblica faz. Ela diz, você pode mais. Você pode superar a sua opressão. Você pode superar a sua falta de estudo. Você pode superar a sua falta de dinheiro. Você pode superar, sua dificuldade de falar, como disse para Moisés. Você pode superar o seu lugar, que esse mundo maligno te colocou e disse, se contente com a sua miséria, se contente com o seu sofrimento, se contente com a sua vida fuleiragem. Mas a esperança de Deus diz, não, vamos vencer esse mundo, vamos vencer esse faraó, vamos vencer essa dificuldade, acredite em mim, Deus falando, acredite em mim. Você não acredita que a gente pode? Aí você coloca seus olhos em Deus e isso vai gerando, sabe o quê? Uma bateria. Eu gosto de usar esse termo da gasolina, né? Uma gasolina meio que um combustível extra, uma resiliência, uma perseverança que te dá um ânimo para lutar muito maior que os seus carros e os seus cavaleiros. Agora acontece que muita gente observa essa vida como uma corrida de 100 metros, onde quem ganha é o mais forte. E todo mundo está dizendo para você aí, sabe como você faz para ficar milionário, como você faz para vencer a política, como você faz para vencer a saúde, para vencer o mundo, para vencer aquilo. É só você fazer esse método, resolveu e você está feliz pro resto da vida. Acho que a vida é uma corrida de 100 metros. A gente leu ali atrás, na história do Isaac, que a fome aconteceu na época do seu pai Abraão, que a fome aconteceu na sua vida, que a fome vai acontecer. As crises, elas vão se suceder na nossa história, uma atrás da outra, em ciclos. E a vida de um ser humano é 70 anos, 80 com canseira, né, que o Salmo 90 fala. É muitos anos, não é uma corrida de 100 metros não é uma coisa que você faz e resolve não. Eu sei que já houve época na sua vida que você estava bem, que você tinha dinheiro, que você tinha saúde, que você tinha família junto. Tem épocas boas, mas a vida não é uma corrida de 100 metros. Foi 100 metros com a vida boa, mas depois vem a miséria, vem a destruição, vem um tempo de fome, vem um tempo complicado. E tanto os homens ímpios como os homens bons
vão sofrer reveses tão grandes, tão difíceis, que vamos cair. A questão não é se você vai cair, não é se os desafios vão ser enormes, não é se você vai perder um dia, é se você vai continuar caído. Porque uma pessoa que não tem a fé no Deus do impossível, que não tem uma fé redentora e salvadora, que não tem uma fé que brota do Espírito Santo no coração, ela permanece caída, porque ela cai e diz, não tem o que fazer, não tem luta, tá vendo, tudo tá destruído, acabou. Porque ela não consegue olhar além das suas circunstâncias. As suas circunstâncias são determinantes da sua esperança. E uma pessoa pequena tem uma esperança pequena e quando ela quebra fica no chão. Estou pregando, né? Mas quando a sua esperança é em Deus, você quebra. Sua circunstância está ruim, mas a sua esperança é gigante. Porque você não está baseado nas circunstâncias. E você diz, eu perdi, eu falhei, tá difícil, tá horrível, mas eu vou recomeçar. Eu vou, porque é Deus que me dá força para lutar. Eu vou porque eu tenho promessa. Eu vou porque tenho unção. Eu vou porque Deus me deu misericórdia, me deu graça, me deu vida. Aí você se levanta de novo. E a vida é uma corrida de 80 anos. Quantas vezes você vai precisar levantar? 5, 6, 7 vezes. Só chega no final dessa história quem se levantou várias vezes, amigo. E esse é o mistério da fé. Não é quantas vezes você cai, é quantas vezes você levanta. Citei até o Stallone lá no filme lá dele. Aquele filme Rock, né? Eles tropeçam e caem. Vou ler de novo. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. A esperança no Deus do impossível gera uma gasolina que persevera, gera um ânimo que persevera. Até os jovens se cansam, como diz Isaías, mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Aqui que está o mistério, aqui que está a chave. Não é cair. Nessa luta que você está vivendo, vamos supor, você vai cair, vai tropeçar, vai ter problema sério. Mas você vai levantar. E se você sabe que você vai levantar, você sabe que Deus está contigo, então para que ter medo? Faz o que tu tem que fazer. E se der errado, você se levanta. Mas pode ser que dê errado, mas tu se levanta. E pode ser que eu caia, mas tu se levanta. E a gente vence o Satanás assim, é se levantando. Ó. Derruba e a gente se levanta. Derruba e a gente se levanta. Vamos para o final? O último verso diz assim: Senhor, concede a vitória ao rei. Concede a vitória a você. E responde quando clamamos. Aqui há uma verdade muitas vezes esquecida, de que Deus responde quando clamamos. Você veio até esse vídeo, você estava passando um tempo de angústia. Você retirou-se da angústia para recarregar suas forças. Enquanto nós estamos falando, estamos refletindo, eu espero que você também esteja clamando em seu coração, fazendo a sua oração. E se não for assim, quando a gente terminar esse vídeo, faça a sua oração. E a resposta que você tem é que Deus vai te responder. Que Deus está ouvindo o seu clamor e vai agir em seu favor. Então, ó, se está faltando força, é porque está faltando clamor. Se está faltando vitória, é porque está faltando oração. Se está cheio de dúvidas, é porque está faltando joelho no chão. Se está muito vulnerável, que está faltando a esperança que vem de estar na presença de Deus e conhecer esse Deus. Se está sobrando queda, é porque o irmão não está se alimentando da esperança que restaura, que levanta. Por isso, amigo, na hora de você estiver num ponto de explodir, saia aí do momento que você está lá da batalha. Vem aqui para fora aqui um pouquinho. Volta a se alimentar do Espírito Santo e de Deus. Receba a proteção, receba a resposta, receba a provisão, receba a direção.
recebe essa carga de esperança e volta lá e vence esse gigante na força do Senhor. Eu vou ficando por aqui. Se o irmão quiser me abençoar, e tem sido muito importante a participação com ofertas de todos vocês, faça através do Pix pr.felipeseabra@gmail.com pr.felipeseabra@gmail.com. Eu não vou me estender aqui nesse pedido não. O irmão que me abençoa sempre sabe como eu sou agradecido pela sua participação e sempre conto com a ajuda de vocês, tá certo? Muito obrigado por cada um que manda para mim uma ofertinha. Agora, no comentário final, esse vídeo foi grande. Eu duvido que tenha muita gente que chegou até o final. Duvido. Mas pode ser que tenha aquelas 10 pessoas, aquelas 20 pessoas que chegaram até o fim. E eu quero que você mostre para mim que você está no propósito, que você ouviu e que você tá legal escrevendo esse comentário assim, 100%. Só isso, 100%. Para mostrar, sabe o quê? Que a sua bateria do celular recarregou depois de você ver o vídeo. Bota assim 100%. Se o irmão não recarregou tudo não, eu espero que Deus complete a obra depois do vídeo. Mas já coloca pela fé, já coloca pelos olhos da fé assim, 100%. Se quiser completar, diz assim, 100% de bateria, 100% na força do Senhor, 100% de motivação e ânimo, 100% de esperança. Aí você coloca a sua palavra como você quiser. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Até mais.